Resumo de direito constitucional. Poder executivo. A função típica do Poder Executivo é a função executiva, que abrange a chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração pública. O Poder Executivo também exerce a função atípica de legislar, quando o Presidente da República edita medidas provisórias ou leis delegadas. Segundo a doutrina majoritária, não se pode dizer que o Poder Executivo exerce função jurisdicional. Sistema de governo é o modo como se dá a relação entre os poderes. Pode ser o presidencialismo ou o parlamentarismo. Presidencialismo. O presidente da República exerce a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Inexiste vínculo entre poder legislativo e poder executivo. O mandato é por tempo determinado. Parlamentarismo. A chefia do poder executivo é dual, pois o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes. Há interdependência entre o poder executivo e o poder legislativo. O mandato do primeiro-ministro é por tempo indeterminado, ou seja, ele permanece no cargo enquanto tiver o apoio do parlamento. O poder executivo é exercido, em nível federal, pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. A eleição do presidente e do vice-presidente da República é feita pelo sistema majoritário de dois turnos. A eleição do presidente importará do vice-presidente com ele registrado. É considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos. Se a maioria absoluta não for obtida no primeiro turno, será realizado o segundo turno, entre os dois candidatos mais votados. Emenda Constitucional número 111 de 2021, a posse dos presidentes da República eleitos a partir das eleições de 2026 será em 5 de janeiro do ano subsequente ao das eleições. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 78, parágrafo único. Confira 88. O mandato presidencial tem a duração de 4 anos, sendo permitida a reeleição para um único período subsequente. A ausência do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional implica na vacância do cargo de Presidente da República. Linha sucessória do Presidente da República, Vice-Presidente, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Presidente do STF. Dentre esses, o único que substitui em definitivo o presidente é o vice-presidente da República. Os outros apenas assumem o cargo interinamente. Dupla vacância é a vacância simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente. Havendo dupla vacância nos 2 primeiros anos do mandato, serão realizadas eleições diretas, dentro de 90 dias. Por outro lado, se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos, serão realizadas eleições indiretas, pelo Congresso Nacional, dentro de 30 dias. Em ambos os casos, aqueles que forem eleitos apenas completarão o mandato dos seus antecessores, isto é, irão exercer um mandato tampão. Segundo o STF, os estados e municípios têm autonomia para disciplinar os procedimentos de dupla vacância, não se aplicando, portanto, o princípio da simetria. Atribuições do Presidente da República. O artigo 84, confira 88, é um rol não exaustivo de atribuições do Presidente da República. O Presidente da República poderá delegar algumas de suas atribuições aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. As atribuições delegáveis são as seguintes. Edição de decretos autônomos. Por meio de decreto autônomo, o Presidente da República poderá dispor sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público e extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos. Conceder indulto e comutar penas. Prover e desprover cargos públicos, na forma da lei. A extinção de cargos públicos ocupados depende de lei. Por outro lado, a extinção de cargos públicos vagos pode se dar por decreto autônomo. Imunidades do Presidente da República. O Presidente da República não possui imunidade material, mas apenas imunidades formais. São elas as seguintes:
Cláusula de irresponsabilidade penal relativa. Na vigência do mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. Vedação às prisões cautelares. O presidente da República somente estará sujeito à prisão após sentença condenatória, nas infrações penais comuns. Autorização da Câmara dos Deputados. Para que o presidente da República seja processado e julgado, nos crimes comuns ou de responsabilidade, há um prévio juízo de admissibilidade político pela Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros. Segundo o STF, os Estados não têm competência para editar normas que condicionem a instauração de ação penal contra governador, por crime comum, à prévia autorização da Assembleia Legislativa. Responsabilização do Presidente da República. Há dois tipos de infrações que podem ser cometidas pelo presidente: crimes comuns e crimes de responsabilidade. Crimes comuns. Nos crimes comuns, o Presidente da República é processado e julgado pelo STF. A denúncia ou queixa-crime é apresentada ao STF, mas este somente poderá recebê-la após juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos membros. Mesmo após a autorização da Câmara dos Deputados, é possível que o STF decida rejeitar a denúncia. Uma vez recebida a denúncia pelo STF, o Presidente da República será afastado do cargo, só retornando se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias. Crimes de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República é processado e julgado pelo Senado Federal. O processo de impeachment tem início com denúncia popular apresentada à Câmara dos Deputados, que fará o juízo de admissibilidade político, por 2/3 dos membros. Se caso ocorra a autorização da Câmara dos Deputados, o processo será encaminhado ao Senado Federal, que fará novo juízo de admissibilidade, maioria simples. Assim, o Senado não é obrigado a instaurar o processo contra o presidente. Instaurado o processo pelo Senado, o Presidente da República será afastado do cargo, só retornando se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias. A condenação do Presidente da República pelo Senado Federal depende do voto nominal, aberto, de 2/3 dos seus membros. Nessa sessão de julgamento, o presidente do STF é que irá presidir o Senado Federal. Uma vez recebida a denúncia pelo STF, o Presidente da República será afastado do cargo, só retornando se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias. Crimes de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República é processado e julgado pelo Senado Federal. O processo de impeachment tem início com denúncia popular apresentada à Câmara dos Deputados, que fará o juízo de admissibilidade político, por 2/3 dos membros. Se caso ocorra a autorização da Câmara dos Deputados, o processo será encaminhado ao Senado Federal, que fará novo juízo de admissibilidade, maioria simples. Assim, o Senado não é obrigado a instaurar o processo contra o presidente. Instaurado o processo pelo Senado, o Presidente da República será afastado do cargo, só retornando se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias. A condenação do Presidente da República pelo Senado Federal depende do voto nominal, aberto, de 2/3 dos seus membros. Nessa sessão de julgamento, o presidente do STF é que irá presidir o Senado Federal. Agora vamos para os comentários das questões de concurso. Vamos lá! Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Ou seja, a Confira 88 não fala em lei complementar. Consoante as disposições da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de ser imputada ao Presidente da República prática de infração penal comum,
O juízo de admissibilidade quanto à instauração do processo caberá à Câmara dos Deputados. Sendo assim, na República Federativa do Brasil, o chefe do Poder Executivo pode ser responsabilizado pelos atos que praticar. Apesar da existência da previsão constitucional de imunidades para preservar a independência funcional do presidente, a Constituição de 1988 dispõe sobre a possível responsabilização pela prática de crime comum e também pela prática de crime de responsabilidade, as chamadas infrações político-administrativas. É necessário esclarecer que as imunidades são prerrogativas do cargo e não privilégios pessoais. Além disso, apesar delas se dividirem em imunidade formal e imunidade material, inviolabilidade civil e penal por palavras e opiniões, em relação ao presidente da República só há a previsão das imunidades formais. De acordo com o 4 do artigo 86, o presidente da República possui uma imunidade relativa para as infrações penais. Isso quer dizer que no caso de crime comum, a sua responsabilização no curso do mandato só acontecerá se o ato foi praticado no exercício da função, in officio, ou em razão dela, propter officium. Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, e, autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, art. 86. Admitida a acusação contra o presidente de República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Segundo o artigo 80 da Confira 88, em caso de impedimento ou vacância dos cargos do presidente e vice-presidente da República deverão as seguintes autoridades substituí-lo, conforme a ordem abaixo: presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. Veja a seguir trecho da Confira 88, artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Art. 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Primeiro ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Segundo, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Compete ao Presidente da República, mediante decreto, extinguir funções ou cargos públicos que estejam vagos, pois, compete ao Presidente da República, mediante decreto, extinguir funções ou cargos públicos que estejam vagos. Explorando esse tema, o que mais cai em concursos são as atribuições que o Presidente poderá delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, tais como para conceder indulto e comutar penas. Dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, bem como dispor também acerca da extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. O Presidente da República poderá delegar as atribuições de: Sexta, dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, b. extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, xxv, prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. Aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União. Segunda, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Terceira, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Quarta, a segurança interna do país. V. A probidade na administração. Sexta, a lei orçamentária. Sétima, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Atenção!
A denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade, uma vez admitida, será julgada pelo Senado Federal. Pois, uma vez admitida a denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade, ele será submetido a julgamento pelo Senado Federal. Compete ao Conselho da República se pronunciar acerca de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, assim como acerca de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal. Tratando-se de processo referente a crime de responsabilidade cometido por presidente da República, a Constituição Federal de 1988 exige que o juízo de admissibilidade seja realizado pela Câmara dos Deputados. Caso pratique crime de responsabilidade, o presidente da República ficará suspenso das suas funções após a instauração do processo pelo Senado Federal. Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto, sem a necessidade de lei, pois a Carta Magna admite que o presidente dite decretos autônomos para tratar de algumas matérias. Trata-se de atos normativos primários, com status de lei ordinária. Por meio desses instrumentos, o chefe do Poder Executivo poderá dispor sobre, artigo 84, sexta, confira. A direção superior da administração federal é competência privativa do Presidente da República, com o auxílio dos ministros de Estado. O Presidente, como chefe de governo, pode dispor sobre tal matéria mediante decreto autônomo, desde que não haja aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Nos termos da Constituição Federal de 1988, cabe ao Conselho da República, órgão superior de consulta do Presidente da República, pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. A Carta Magna dispõe que compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Segunda, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. De acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedado aos Estados instituir normas que condicionem a previa autorização da Assembleia Legislativa à instauração de ação penal contra governador por crime comum. Entendimento atual do STF é o de que os Estados não têm competência para editar normas que condicionem a instauração de ação penal contra governador, por crime comum, à prévia autorização da Assembleia Legislativa. O STJ poderá receber a denúncia contra o governador, instaurando a ação penal, independentemente de qualquer autorização do Poder Legislativo Estadual. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados à soberania e à defesa do Estado Democrático, sendo sua competência opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. No sistema presidencialista, adotado pelo Brasil, a chefia do Poder Executivo é unipessoal. O Presidente da República acumula as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. É competência privativa do Presidente da República permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. O Presidente da República goza de uma irresponsabilidade penal relativa, isto é, na vigência do mandato somente poderá ser responsabilizado por atos relacionados ao exercício da função presidencial. Atos estranhos ao exercício da função não geram responsabilização do presidente durante a vigência do mandato, mas apenas depois do seu término. Nesse caso, ele será processado e julgado após o término do mandato, mas já não mais gozará do foro por prerrogativa de função. Quando o Senado Federal instaura o processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República, ele fica afastado do seu cargo. Se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias, o Presidente da República retornará ao exercício de suas funções. Entretanto, o processo não será arquivado. O processo seguirá o seu curso normalmente, mas com o Presidente exercendo seu cargo. É possível que o Presidente da República, na vigência do mandato, seja responsabilizado por crimes comuns relacionados ao exercício da sua função. O Presidente da República não goza de imunidade material. Essa é uma prerrogativa dos congressistas. Não cabe recurso contra o mérito de decisão do Senado Federal no processo de impeachment.